O governo do Rio Grande do Norte defende gestão da Bahia e afirma que a tentativa de criminalização por golpe sofrido pelo consórcio Nordeste. Os detalhes com Ciro Marques. Quem esperava uma série de esclarecimentos e de previsões de quando os 5 milhões de reais pagos de forma antecipada pelo governo do estado para a compra de respiradores assistiu hoje na Assembleia Legislativa durante a reunião virtual para tratar do golpe sofrido pelo estado na compra de respiradores via consórcio Nordeste, há várias justificativas por parte do poder público local como forma de tentar se isentar da responsabilidade pela compra furada de respiradores. Sem assumir que tenha falhado na ação, por exemplo, apesar de cobrado por deputados de oposição, o secretário estadual de Saúde, Cipriano Maia, justificou que havia um contexto de disputa mundial por respiradores e, por isso, não teve muito o que fazer a não ser aceitar as condições impostas pela empresa, a Hempcare, mesmo que isso não o deixasse à vontade. Mas o que eu quero colocar é que, na verdade, todos os estados somos vítimas de uma empresa que burlou num contexto de leilão, de dificuldades, onde se mostrava como facilidade, esclarecendo que, inclusive, várias dessas empresas não eram do ramo específico, eram importadoras, né? Nós mesmo tivemos contato com várias importadoras e eu não optei por fazer nenhuma compra porque não sentia segurança, mas todos os estados foram vítimas. Contudo, Cipriano Maia foi além. Não defendeu apenas o governo do Rio Grande do Norte. O secretário estadual de Saúde, Potiguar, também partiu em defesa do governo da Bahia, liderado pelo governador correligionário petista Rui Falcão. Segundo Cipriano Maia, há uma tentativa de criminalizar a compra, o que deve ser combatido. O secretário de Saúde da Bahia, do que nós sabemos, é uma pessoa que tem uma conduta correta, como boa parte dos secretários, e muitos deles têm sido vítima de uma coisa que é a tentativa de criminalizar a gestão, né? No contexto, pode ter havido em vários estados até equívocos, mas nós não podemos partir da ideia da criminalização. Quem também participou da reunião com deputados estaduais foram os integrantes da Procuradoria-Geral do Estado, que afirmaram que as medidas possíveis para conseguir na Justiça os recursos pagos de forma antecipada pelo governo do Rio Grande do Norte já foram colocados em prática. Contudo, ainda não há previsão de quando o valor será ressarcido. Afinal, provavelmente, o processo vai seguir ainda por muito tempo. Ciro Marques para 96 FM. Olha só, daqui a pouquinho a gente vai fazer algumas considerações com essa defesa do secretário de Saúde ao governador de Minas Gerais e o seu secretário de Saúde, mas o Núcleo de Combate à Corrupção do Ministério Público Federal do Rio Grande do Norte abriu um procedimento administrativo para instruir eventual investigação sobre essa compra de respiradores pelos estados do Nordeste, a empresa Hempcare Pharma, que a gente já comentou aqui, que foi no valor de 48,7 milhões de reais. Você postou isso no seu blog, né, Dinarte? Você tem mais detalhes? Isso mesmo, Enio. É uma investigação tardia, na minha opinião. Chegou um pouco depois de tudo que aconteceu, mas que bom que chegou. Foi instaurada, o procedimento foi aberto no final de junho. Quem está conduzindo o caso é o procurador Kleber Martins. E aí ele abre um procedimento a partir de uma notícia de fato, e eu fiquei imensamente feliz em saber que é a matéria do blog do Dina que está lá, contando que 12 milhões de reais desses recursos ficaram com intermediários que sequer foram destinados à compra de respiradores, e o que está lá marcado é assim, ó, que o conteúdo aqui descrito deve ser apurado na esfera civil e criminal. Então, assim, quem está criminalizando não é quem comenta esse caso, não é quem discute esse assunto, são os órgãos de investigação que estão se debruçando em apuração criminal, porque o assunto aqui é de crime. O Cipriano Maia fala que estão tentando criminalizar os gestores. Eu não vejo por esse ponto, não. Eu vejo que é preciso que se apure sim essa história. E eu ainda digo, sabe, que o Estado, o Rio Grande do Norte, é um sortudo. É um sortudo porque foram 3 compras que o consórcio Nordeste fez. 3 compras que antecipou dinheiro e os respiradores não foram entregues. Foram 3. E aí eu falo que nós somos sortudos porque nós participamos só de uma. Você imagina, tem uma compra que é uma coisa escandalosa. É uma coisa escandalosa. Anteciparam milhões de dólares a uma empresa.
lá de Los Angeles, uma incorporadora. Quando eu fui ver onde funcionava essa empresa, é um negócio meio esquisito. Não sei se aquilo ali é um bar. Eu sei que a empresa não entregou respiradores, ficou com esse dinheiro e nenhum governo, nenhum dos 8 governadores da região dessa compra, o nosso estado não participou, dá nenhum tipo de explicação. Então, eu entendo o papel do Cipriano em defender o governo do qual ele faz parte, mas eu vou citar aqui, ó: Polícia Civil da Bahia, Ministério Público da Bahia, Ministério Público Federal na Bahia, Tribunal de Contas do Estado da Bahia, Ministério Público Federal da Paraíba, Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, Ministério Público do Estado da Paraíba, Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, Ministério Público do Estado de Pernambuco, Controladoria Geral da União, CGU, Polícia Federal, Procuradoria Geral da República. Todos esses órgãos estão apurando essas compras. Será que houve um conluio entre esses órgãos de diversos estados para criminalizar as compras dos gestores do Nordeste? Ou é o contrário? Ou a compra dos gestores do Nordeste tem elementos de crime e precisa ser apurado? Gustavo Negreiros. Enio, é impressionante a inocência do secretário Cipriano Maia, a defesa que ele faz da Bahia. Assim, até agora ele não viu nada de errado. Ele acha que o consórcio, coitado, foi enganado e de repente se tira dinheiro do caixa de 9 estados, de uma sequência única, para se transferir para uma empresa que não tem a menor capacidade de entregar. Uma simples averiguação serviria. A mesma coisa em relação à SOS, que foi contratada, que aí eu acho mais incrível, porque se faz uma reunião de um processo que estava aberto em 2012, para se fechar um acordo, como se pegasse um aval da Justiça Federal e dos Ministérios Público Federal e do Ministério Público Estadual para antecipar esse R$1.750.000 para essa empresa, que ela pediu, ela atravessou a petição no sábado, pedindo para adiar a data de começar a funcionar os 30 leitos para o dia 4 de julho, no sábado. Mas até hoje está funcionando muito mal. Não pode-se dizer que esteja funcionando os 5 leitos de UTI. Quando a gente imagina que a gente que não conhece o que seja um leito de UTI, você se pensa lá no respirador, uma cama. Mas aí você tem que ter toda uma equipe, tem que ter oxigênio, tem que ter auxiliar, técnico de enfermagem, médico, enfermeiro, uma série de coisas, fisioterapeuta. Não está funcionando. Essa ruma de... Hoje mesmo na Assembleia, Tomba disse, abriram 5 UTI lá em Santa Cruz, secretário. Me diga onde são, onde é que ficam essas 5 UTIs que abriram lá em Santa Cruz. Então, fica se falando nessas coisas, antecipa-se dinheiro sem a menor condição, sem a menor responsabilidade. A entrevista, o depoimento, a fala, eu não sei qual o nome do secretário Cipriano Maia na Assembleia, foi lamentável. Como é um homem de bom coração, porque ele não tem malícia nem maldade. Ele é uma pessoa completamente inocente, que acredita em tudo. Acredita nas próprias, na abertura desses leitos daqui, quando apenas mudaram a plaquinha ou não abriram. Adianta dinheiro para empresas que não têm a capacidade técnica de entregar o produto. E aí o povo do Rio Grande do Norte paga essa conta, paga uma conta cara que já vinha sendo paga com o fechamento praticamente do Rui Pereira, com o fechamento do hospital de Canguaretama, com falta de insumos básicos. Eu não estou falando de Covid não, gente, estou falando de antibiótico normal para o funcionamento, estou falando de limpeza de lençol, estou falando de comida para acompanhante. Esse é o problema da saúde que sempre teve no estado do Rio Grande do Norte, e de repente camuflado como se fosse algo novo de agora, só que é algo do passado. E aí tem uma coisa ainda, sabe, Jânio, que me incomoda muito nesse consórcio, a falta de transparência com que eles lidam com qualquer tema ligado ao consórcio Nordeste. Esses dias
eu tinha feito um pedido com base na Lei de Acesso à Informação, em que eu solicitava ao Consórcio Nordeste a íntegra de um procedimento aberto em março, dentro do qual foram feitas compras. E para minha surpresa, depois do que eu vou chamar de masturbação mental, o Consórcio Nordeste me respondeu dizendo que o conteúdo que eu queria acessar estava disponível na página da transparência dele, mas não está disponível. Eu fui muito específico, eu quero a íntegra do processo tal. E eles não entregam, não devolvem. E aí, quando se questiona, eu vou aqui até abrir um bastidor. Nas minhas matérias sobre essa compra do Consórcio Nordeste, o que eu recebi de lá para cá foi: mas se você vai ficar nesse tom, vamos ter que procurar os advogados do Consórcio Nordeste. Eu disse, fique à vontade, procure os advogados do Consórcio Nordeste, porque as matérias que eu publiquei, inclusive, estão documentadas, não há nenhuma inverdade, e sempre procuro ouvir as pessoas envolvidas, e o Consórcio Nordeste sempre se negou a dar explicações. Toda vez que eu os procuro, ou se bem que teve o governo da Bahia, de fato, chegou a me responder, mas o Consórcio Nordeste é impressionante como a gente busca, às vezes, o consórcio que é sediado em Brasília e opera basicamente em Salvador, já que o governador Rui Costa é quem preside. Então, assim, tem que apurar, não é admissível que esse negócio fique assim no ar. E aí, trazendo para o nosso caso aqui, o nosso estado, o Enio Gustavo, a gente tem que considerar uma coisa. Essas compras de respiradores, elas estão sendo utilizadas em outros estados, em outras assembleias legislativas. Quando você faz uma busca dentro do Nordeste e em outros estados, começa a saltar assim, alguns nomes de impeachment. Tem isso já acontecendo, pelo menos na Paraíba. Na Paraíba já é uma coisa um pouquinho mais avançada, porque o governador João Azevedo já enfrenta um certo cenário de deterioração. Como as investigações vão evoluir no Rio Grande do Norte, vai ser decisivo para se delimitar se esse processo, se esse cenário vai se repetir aqui. Porque se ficar evidenciado que houve crime mesmo de corrupção, porque até agora existe suspeita de que possa ter havido isso lá na Bahia. Se houver a suspeita, o indício de que aconteceu isso aqui, a situação piora, sendo que aqui já há configurado um elemento de improbidade, porque a MP que está em vigor, que permite compras com pagamento antecipado, beleza, ok, essa MP existe, mas não está nessa MP que pode se antecipar recursos sem um objeto específico, sem um contrato estar assinado, que foi o que aconteceu tanto conosco quanto com os demais estados. Lembrando que o governador da Bahia, ele não tem a senha nem assinatura na conta única do estado do Rio Grande do Norte para pagamento. Ele não é ordenador de despesa. O dinheiro para sair aqui do estado do Rio Grande do Norte foi ordenado pela Secretaria de Saúde e pela governadora Fátima Bezerra. Essa é uma responsabilidade que não pode ser transferida. A improbidade existiu. É muito diferente do outro caso, que é o caso lá da Justiça Federal, da Quarta Vara, que anteciparam 1.750.000. Aí é outra coisa, tem que ser investigado, por que aquela pressa, por que o desespero, por que tem que ser sempre um OS, não pode mais ser cooperativa. Aí é outra situação. Nesse caso do Consórcio Nordeste, é muito grave o que aconteceu. É muito sério o que aconteceu. A governadora e, pelo jeito, o secretário Cipriano ainda não tomaram a ciência nem a noção do quanto foi grave tudo isso, do quanto é uma coisa séria. Em relação ao que eu falei há pouco, em relação ao deputado Tomba, a governadora, ela disse numa entrevista à InterTV Cabugi que tinha instalado 5 UTIs lá da cidade de Santa Cruz. E ao ser perguntado hoje na sessão na Assembleia Legislativa pelo deputado Tomba, o secretário não soube explicar aonde
tinha sido essas 5 UTIs. Joga esse número, eu estava falando, eu vi um post, na verdade, de uma médica, de Lana, inclusive é minha ex-namorada, ela é intensivista, é neonatal. E ela falando da dificuldade que é se instalar uma UTI. E ela dizendo, brinco assim, tá abrindo 15 UTIs, 30 UTIs, 40 UTIs, quando a estrutura para se fazer isso precisa não ter a menor noção do que é saúde para se acreditar nesses números que estão sendo apresentados. E quando se confronta numa cidade relativamente pequena, como Santa Cruz, relativamente pequena, para o Rio Grande do Norte é grande, mas para o Brasil é uma cidade relativamente pequena, onde se sabe o nome, onde é que tem UTI, aí se confronta. Aqui em Natal não, tem 8, 10 hospitais privado, tem mais uns 4 ou 5 públicos, aí você vai jogando os números assim e não tem como a gente contar 1, 2, 3. Em Santa Cruz tem.